outra dica para a mulherada que eu sei que está ligada aqui no nosso Ver Mais. As mulheres que estão no mercado de trabalho sabem muito bem que mesmo sendo muito capazes e competentes, elas precisam provar o tempo todo, né? O seu talento, o seu potencial. Gente, mas mesmo assim, não estamos imunes a boicotes e padrões injustos, principalmente em empresas dominadas por homens. Mulheres podem sim ir além apenas acreditando no seu potencial e jamais limitando as barreiras da cultura machista. E para falar sobre essa liderança e muitas coisas que a gente não sabe, está aqui comigo a coach executiva para líderes e empreendedores, Kátia Demenech. Seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo bem. É difícil, né, Kátia? Pleno século XXI e a gente falar dessa cultura machista que reprime alguém por ser mulher. Sim, a gente não pode generalizar, mas o que Claro. a gente percebe é um quadro assim que para a mulher tem algumas barreiras a mais. Mesmo ela sendo altamente qualificada, ela tendo um perfil, quando ela vai para o mercado do trabalho e ela começa a se destacar como líder, existem alguns boicotes, alguns comportamentos que a gente pode falar que são machistas. É comum ver esse tipo de comportamento machista em algum tipo específico de empresa? Por exemplo, uma empresa que nasceu no ambiente familiar e vem com uma cultura, talvez, machista, ou então empresas mais arrojadas, mais novas. Qual que é o perfil dessas empresas que tendem a ter esse machismo, essa cultura um pouquinho atrasada? Eu vejo que não é do ramo, independe do segmento. É mais assim, é a linha que a empresa segue, né? Porque muitas vezes a mulher, eu vejo a liderança como algo bem amplo. A gente não deve levar nem para o extremo de feminismo e nem para o lado do machismo. Eu acho que um líder, ele tem que compor tanto o lado, alguns aspectos mais femininos, como alguns mais masculinos, para ser um bom líder. Claro. Exatamente. E agora me diz, o que ninguém fala sobre liderança feminina? Que a gente tem que estar preparada quando a gente é líder que a gente não adianta a gente se qualificar, se encher de certificados e tal. A gente tem que estar preparado para esses boicotes e sem perder o controle, tendo maturidade para enfrentar esse desafio. Porque assim, não vai ser colocado para a gente um tapete vermelho para a gente seguir ali. Então, além dos desafios naturais que o líder tem, a mulher líder, ela tem que estar preparada para escutar algumas coisas que ela não gostaria, para de repente, quando ela for a ser assertiva e for dar um feedback um pouquinho mais contundente, que de repente esse feedback vai ser interpretado como, está com humor oscilante, está com problema pessoal. Isso é uma coisa bastante interessante da gente falar, né, Kátia? Porque existe essas justificativas machistas, porque tá na TPM ou porque mistura a vida pessoal. Até onde isso é válido e em que momento as pessoas precisam abolir esse tipo de justificativa que vem cheia de preconceito e que acaba diminuindo a mulher por uma situação que nem sempre é verdadeira. Pode até acontecer, mas há sim um equilíbrio. Na verdade, o objetivo mesmo é ofuscar o brilho da mulher. Por quê? Porque quando um homem tem essa mesma conduta, ele é visto como agressivo nos negócios, fala o que pensa, ele é assertivo, ele sabe se comunicar, ele é objetivo. E a mulher, às vezes, se coloca num padrão que a mulher não pode ser assim. Só que, independente, se julgando, colocando questões femininas de TPM, ou então, está no climatério, está na menopausa. Para o homem, é visto como uma coisa bonita, né? Ele é um líder empoderado, um líder que fala o que pensa. E a mulher, muitas vezes, não pode falar o que pensa. Por daí ser acusada que ela está com oscilação de humor e tal. Homens, muitas vezes, ficam com essa oscilação de humor. Também tem TPM, sim. E não é visto como um comportamento a ser chamado a atenção. Então, acho que ainda na nossa cultura, tem muito aprendizado pela frente. Eu acho que muito aprendizado, a mulher ela não pode entrar nesse jogo. Aí de revidar e dizer, não estou na TPM ou tal, ela vai estar entrando nesse jogo, não. Ela tem que falar de uma maneira objetiva, madura, profissional, estar preparada para esse tipo de comentário que pode surgir e saber como lidar com ele.
Porque muitas vezes... Qual que é a melhor forma de lidar com esse tipo de comentário? Ignorar ou dizer, não gostei, por favor, não repita? Se possível, naquele momento, dizer, olha, acho que estamos falando de questões profissionais, eu gostaria que você escutasse o que eu estou falando, não vejo nada atrelado ao meu humor. E se aquele não for um momento, de repente, no momento posterior, a mulher se colocar, olha, quando eu estou falando, colocando minha opinião, expressando o que eu sinto porque o homem também tem sentimentos. Claro. Ele também está expressando. É impossível você, como líder, dizer, o líder vai ser extremamente racional e não vai colocar a emoção para fora. Se não colocar emoção, então ele não está completo enquanto líder. Exatamente, a gente também não quer um robô, né? Não. Ninguém quer estar ao lado de um robô para trabalhar. O que as empresas, só para a gente encerrar, o que as empresas têm a ganhar quando elas olham com esse olhar mais aberto e menos machista, menos preconceituoso? Elas ganham porque daí elas têm um corpo de líderes, tanto homens como mulheres, um grupo empoderado, unido, que trabalha em equipe. Porque daí não fica existindo essa competitividade, essa disputa de poder. Perfeito. Essa disputa de poder, ela leva as pessoas a pensar nelas e não na empresa e no funcionário. Muito Então bem. elas vão para a empresa para disputar poder. E não é essa a ideia. Isso nunca dá certo Nunca dá para certo. ninguém, né? Kátia, obrigada por estar aqui com a gente, começar a semana com ótimas dicas. Gostei do nosso bate-papo aqui. Obrigada. Obrigada. Até uma próxima.